Histórias do Caminho, Pentecostes, Xenoglossia. Falemos de Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Falemos do amor ágape, mas acima de tudo, procuremos viver a vida em plenitude, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ide, e conquistai a terra. A saudade pairava como ar misterioso em toda parte. Na Galileia tudo eram evocações. O cenário do mar cantante e generoso, imenso e piscoso, que ele tanto amara. As cidades ribeirinhas adornadas de sebes verdejantes e ricas de pomares. As rechãs coroadas de trigo que lhe inspiraram as inconfundíveis parábolas. Tudo, lá, na romanesca região das almas simples do povo, estava assinalado pelos selos da sua mansidão. Mesmo os montes serenos e cansados de permanecerem sob ventos, sol e chuva, pareciam recordá-lo. O Jordão na cantilena das suas águas, murmurejantes, carreando o sal para o mar morto, igualmente o evocava. Todos os recantos, naquela querida Galileia de amores simples e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança, guardavam as marcas vivas das suas pegadas. Seus caminhos, ele os percorrera, e os seus cenários ele emoldurara com as mais tocantes expressões de carinho. Caná fora assinalada pelo admirável fenômeno da transformação da água em vinho. Magdala acolhera-o mais de uma vez, na antiga residência da mulher atormentada que ele libertou, na ínfora contemplada com a recuperação da criança, aparentemente morta, e Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, as cidadezinhas da Samaria, todas elas eram recordações dele, impregnadas da sua presença. Na Judéia, raras exceções, as cenas evocativas da traição, da paixão, da soledade, do presídio, do suplício, da morte e da ressurreição. Fora, no entanto, nos sítios formosos e queridos daquela Galileia singela que ele elegera para ascender, diante do mar inolvidável, ao entardecer. Galileus eram os discípulos, exceto Judas, que nascerá em Cariote, na Judéia. Jerusalém, agora, parecia mais cruel. Seu ar era difícil de ser respirado. Mantinham-se ali, porque para ali foram designados, ao todo, quase 120 daqueles 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele. Reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, aqueles que com ele conviveram a miúde, e que aguardavam respostas que lhes clareassem as inquietudes. Embora a comunhão mantida com o Rabi, não se sentiam preparados para o ministério. Sabiam-se inseguros. Até há pouco os alentavam reencontros inesperados, as notícias constantes, as visões, os diálogos incomparáveis. Agora, porém, mergulhados em saudades incoercíveis, abatiam-se, sem saber como ou por onde começar. Reconheciam a própria ignorância e limitação. Nem se atreveram, sequer, a reorganizar o grupo desfalcado com a deserção de Judas, o companheiro enganado. Aquela era uma cidade poliglota. Dificilmente eram entendidos ou entendiam, mesmo entre os compatriotas. A língua hebreia era santa, porque nela estavam escritos os livros, herdeira de todas as tradições da raça e consagrada às questões do Senhor. Para eles, porém, homens muito simples e mesmo ignorantes, o dialeto da sua região era mais fácil e canoro. Como enfrentar dificuldades de tal monta? Reuniam-se para evocá-lo, discutirem os seus feitos, enriquecerem-se de piedosa comoção e chorarem de saudades, de júbilos por se saberem escolhidos, conquanto o Pentecostes guardava uma significação toda especial para o povo, para toda Israel. Reuniram-se naquele dia consagrado ao 50º com o espírito festivo. Matias ingressara no colégio, após o lançamento de sortes, por inspiração superior, cuja escolha fora recebida por unanimidade. Sentiam-se, naquele dia, mais saudosos que nos dias anteriores. Experimentavam a impressão de que algo estava por acontecer. A cidade regurgitava de peregrinos. A bulha da rua atingia o recinto cenacular em que se congregavam. Guardavam no coração emoções que não conseguiam traduzir. Subitamente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. Parecia-lhes terem caído escamas dos olhos e soerguidas sombras que os envolviam mentalmente. Discernimento vigoroso dominou-os a todos, lucidez e segurança irromperam em palavras que, atropeladas, a princípio fluíam dos lábios, qual se êxtase singular deles se apossasse. Abriram as janelas, saíram à porta, dominados por impulso indomável que os guiava, falando sem mesmo saberem o que, nem o porquê daquelas expressões que lhes eram estranhas. Mentalmente experimentavam a impressão de um suave velejar por além dos rios insondáveis, onde anteriormente jamais deslizaram. Aragens brandas perpassavam, conquanto o coração estivesse preso de indescritível ventura e aceleração. As veias, nas têmporas, alteadas, mal detinham o comportamento circulatório. Os olhos, brilhantes e parados, palidez mortal, suor abundante e o verbo vertido em catadupas sob estranho e vigoroso comando. Atraídos pelo inusitado acontecimento, os transeuntes se acercaram e, curiosos, puseram-se a comentar. Ali estavam visitantes de províncias e países remotos. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, na Ásia, Frigia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos os escutavam em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Maravilhavam-se e estavam surpresos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Não são galileus? Interrogavam, estes que assim nos falam? Como se assenhorearam dos nossos idiomas tão diversos e tão complexos? Chocarrice, atroada, porém, explodem e, passado o primeiro momento, alguém moteja. Estão cheios de mosto. Gargalhadas e gritos de zombaria acompanham os mais exaltados, que intimam. Acabemos com o aranzel. Eles, porém, incorporados pelos espíritos superiores, embaixadores de Jesus, pregam, transfigurados, dão começo à era nova do Espírito imortal, já inaugurada pelo Rabi ressurreto. As vozes do céu haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. A igreja triunfante levantava nos corações a igreja militante. O Consolador se derramava como primícia, tendo em vista o futuro longínquo, em que, um dia, traria de volta ao mundo e ao homem conturbado a mensagem de vida, verdadeiro renascimento do cristianismo puro, profético e regenerador. A xenoglossia, irrompendo nos continuadores do Mestre crucificado, pasmava. Os glossólalos prosseguiam imunes à ironia, quando Simão, vivamente mediunizado, com o semblante irradiando suave claridade, adiantou-se, tomando a palavra, exorou, eloquente. Não parecia o antigo homem do mar. Não mais o pescador das águas de reflexos prateados, hábil manipulador das redes. Sua palavra, seu coração, agora, era um rei de barcos sublimes em mar de esperança. Estava em pesca nova. A de criaturas para o reino de Deus. Ereto, confiante, de voz firme, disse: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém. A palavra ardente vibrava com força e beleza. Mentalmente revia-se no Tabor, recordava a transfiguração do Mestre. A cena inesquecível repassava-lhe pela mente com incoercível celeridade. Os olhos umedeceram-se ante a visão psíquica do Senhor, acolitado por Moisés e Elias, em vestes resplandecentes. Lágrimas deslizavam mornas pela face sulcada das lutas. Com um verbo inconfundível, prosseguiu: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Fez uma pausa. O silêncio era total. Respeito natural fizera-se e o ar transparente deixava a descoberto o azul cintilante do firmamento. Os galileus recordavam os cenários onde Jesus pregara, as anêmonas vermelhas, tingindo os campos verde escuros. Farei aparecer prodígios,
em cima, no céu. E sinais, embaixo, na terra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras, e a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, todos vimos a realização de prodígios, na semeação da verdade por esse embaixador e excelente Filho de Deus. Depois da crucificação infamante que lhe impusemos por nossa leviandade, ressuscitou dos mortos e nos apareceu, elegendo-nos para manter vivo e claro o sol do seu amor na rota dos espíritos. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meditai e arrependei-vos, libertando-vos das hienas da cobiça, da cólera e de todas as paixões que vos seguem famélicas e impiedosas. A palavra se alteava, alcandorada e incomparável e, enquanto modulava, impregnava os espíritos e os corações. Quantos escutavam e em deslumbramento se deixavam tocar, como se estivessem transformados em harpas vivas que fossem tangidas por mãos invisíveis de invulgar destreza. Comovidos, muitos dentre os ouvintes, se aproximaram, ansiosos e sequiosos de paz deixando-se conduzir pelas vibrações imponderáveis que os visitavam, enquanto a palavra, a flux, concluía em peroração comovente. Demorava no recinto o impregnante hálito da paz. Cantavam no imo de todos em inarticuladas mensagens, as alegrias da hora. Os espíritos da luz conduzi-los iam pelos caminhos do mundo doravante, levantando-os alquebrados, consolando os aflitos, libertando os obsidiados e pregando, esparzindo a luz, todos eles, na verdade, como o próprio Mestre fizera. Dali marchariam, como fizeram, para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção das boas novas, que agora volta a vibrar em todos os rincões do mundo, reconduzindo o homem ao coração do Altíssimo, através de Jesus, o Rei inconquistado. A explosão de Pentecostes. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo, estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram, para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tendo Jesus conduzido seus discípulos para Betânia, abençoou-os e deles se separou. Narra o evangelista Lucas que, depois de terem os apóstolos prestado ao divino Nazareno o culto de gratidão pelo muito amor que o Mestre lhes votava, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria e constantemente se achavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Preparavam-se certamente os discípulos do Redivivo para receberem o poder do alto, poder que lhes havia sido prometido, para o desempenho de sua missão. De modo que, concentrados pelo espírito de oração e meditação nas coisas divinas, tornaram-se aptos para assimilarem o Espírito em suas mais portentosas manifestações. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, todos estavam concordemente reunidos, quando, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que se achavam. E por eles foram vistas como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitavam judeus e varões religiosos de todas as nações. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua? O dom das línguas, o dom de curar, o dom das maravilhas, o dom da ciência, todas as graças tinham sido dispensadas aos continuadores da missão de Jesus. Eram eles os intermediários, médiuns, dos Espíritos santificados, para que a doutrina fosse a todos transmitida.
A sessão realizada no cenáculo foi assistida por partos, medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frigia, a Panfilha, o Egito, e partes da Líbia junto de Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como cretenses, árabes. Todos ouviram e observaram as maravilhas do invisível. Mas, uma assembleia pública composta de homens de diferentes condições e moralidade, não pode ter opinião uníssona. Daí o fato de uns atribuírem os fenômenos à embriaguez dos apóstolos. Outros não tomavam a sério os fatos e blasonavam. Foi nessa ocasião que o apóstolo Pedro levantou-se e esclareceu: estes homens não estão embriagados, mas é o que foi dito por Joel. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, com o batismo do Espírito, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E assim realizou-se, sob a direção suprema de Jesus, a sessão para o desenvolvimento dos médiuns, que deveriam transmitir a seus irmãos da terra, a palavra do céu. Pentecostes foi a palavra que escolheram para exprimir tão notável acontecimento. Deriva do grego Pentecostés, significa 50º, ou seja, 50 dias. De 2 Pentecostes nos fala a história. Pentecostes dos judeus e Pentecostes dos cristãos. O primeiro é uma glorificação do Antigo Testamento, o segundo, do Testamento Novo. A festa judaica de Pentecostes era celebrada para relembrar o dia em que Moisés receberá as tábuas da lei, os mandamentos do Sinai. A recepção do Decálogo efetuou-se justamente 50 dias depois dos israelitas comerem o Cordeiro Pascual, já libertados da escravidão do Egito. A festa cristã de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Que coincidente relação parece existir entre uma e outra festa! Os judeus festejavam a sua libertação do jugo de Faraó e dos egípcios. Os cristãos festejavam a sua libertação do jugo das trevas da morte pelas aparições de Jesus Cristo e o concurso de seus prepostos do mundo espiritual. Além disso, outra coisa admirável se observa entre o Pentecostes cristão e o do Antigo Testamento. Um e outro celebram a promulgação da lei divina. 50 dias depois do maravilhoso livramento do povo judeu, Deus dá a sua lei a Moisés, no Monte Sinai. E 50 dias depois da mais pujante prova de vida eterna, que o maior de todos os espíritos dá à humanidade para o seu livramento dos grilhões da morte, desce o Espírito Santo sobre os discípulos do Nazareno, e, sobre a pedra fundamental da revelação, ergue a Igreja viva que deveria transmitir à terra os ensinos do céu. Definição de xenoglossia. Xenoglossia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida, na presente reencarnação, por aquele que nesta se expressa, e, por isso, uma manifestação em tais condições é considerada um fenômeno paranormal, sobrenatural, metapsíquico. A xenoglossia é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma pós-morte e da reencarnação. Conforme o Espiritismo, tal manifestação pode ser resultado de um processo anímico ou mediúnico. Allan Kardec classificou de médium poliglota aquele que tem essa capacidade. A análise etimológica. Xenoglossia é oriundo dos termos gregos xeno igual estranho, estrangeiro mais glossa igual língua, fala. A origem desta palavra é atribuída ao médico fisiologista francês Charles Richet, justamente para classificar o fenômeno pelo qual certas pessoas manifestavam comunicações, expressas oralmente ou por escrito, em línguas estrangeiras, que elas não dominavam. Identificando semelhantes fenômenos, anteriormente a Richet, Allan Kardec vai classificar a capacidade do médium se expressar dessa maneira tendo por base o vocábulo poliglotismo, faculdade de falar várias línguas, donde se deriva o qualitativo poliglota, aquele que sabe falar várias línguas, e assim especificar essa qualidade de médium. Médiuns poliglotas, os que têm a aptidão de falar ou escrever em línguas desconhecidas deles. Muito raros. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 16, item 191. Fazendo uma comparação com as duas descrições,
observamos que o neologismo criado por Richet é mais adequado ao caso em voga, por especificar o caráter de estranheza do idioma da parte de quem manifesta o fenômeno, pois a xenoglossia em si caracteriza que a língua manifestada é necessariamente fora de domínio do agente que nela se expressa, portanto, uma manifestação anormal, enquanto que o poliglota fala em linguagens que ele pode ter estudado e aprendido naturalmente. Tendo então por base o termo xenoglossia, o médium classificado pelo codificador espírita como poliglota poderia ser chamado por algo como xenóglata. Importante ressaltar que, ao cunhar esse neologismo, Richet distinguiu precisamente a ideia da xenoglossia em relação ao fenômeno então já conhecido por glossolalia, pelo qual uma pessoa se expressa numa língua totalmente desconhecida, não apenas por esta pessoa, mas por todos. Num caso de xenoglossia, uma pessoa que fale apenas português pode, por exemplo, transmitir uma mensagem em aramaico, grego, holandês ou qualquer outro idioma conhecido, que ele próprio não domina, mas que pode ser identificado e traduzido por qualquer pessoa que conhece tal idioma. No caso de glossolalia, o sujeito expressa-se numa linguagem indecifrável, supostamente num idioma desconhecido na Terra. A prática de glossolalia é frequente em determinadas correntes religiosas, como a Renovação Carismática Católica e igrejas pentecostais, supostamente por ação do alegado Espírito Santo, em imitação ao episódio do Dia de Pentecostes, descrito no livro bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No entanto, essa forma de se expressar é um pretexto impróprio, uma vez que, no episódio bíblico, a ocorrência é de xenoglossia. Os apóstolos pregaram em línguas que eles não dominavam, mas eram compreendidos por nativos das respectivas línguas, o que demonstrava uma utilidade prática do fenômeno. O caráter indecifrável da glossolalia remete sua prática à ideia natural de inutilidade e automático descrédito. A propósito, assim diz o apóstolo Paulo, conforme o Novo Testamento: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvam a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da sua ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizem? Não é que a sua ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. E Coríntios, 14h11, 14, 16 e 17. Natureza do fenômeno de xenoglossia. O ato de se expressar em uma língua absolutamente estranha, mas identificada por terceiros é um fenômeno anormal sob o ponto de vista dos conceitos científicos tradicionais. Contudo, como há registros de concretas ocorrências desse tipo de manifestação, cabe então um aprofundamento e revisão de conceitos, pelo que a doutrina espírita vai apresentar duas circunstâncias possíveis, animismo e mediunidade. Num evento anímico, o indivíduo encarnado entra em estado de desdobramento espiritual, mais ou menos profundo, e nesse transe ele torna-se capaz de recuperar suas faculdades latentes, que em estado normal de vigília ele ignora, dentre as quais conhecimentos e idiomas que ele aprenderá em precedentes reencarnações. Nessa hipótese, portanto, trata-se de uma aquisição sua, idioma aprendido em outra vivência reencarnatória, que ele passa a acessar pelo transe anímico. A segunda hipótese, de fenômeno mediúnico, diz respeito a uma interferência de um espírito, que é quem domina o idioma em voga e quem vai articular a materialização da mensagem. Em se tratando de uma mensagem oral, situação muito trabalhosa e rara, o espírito empenha-se em manipular o aparelho físico do médium responsável pela fala para articular os sons. Em se tratando de uma comunicação escrita, psicografia, o espírito imprimirá os caracteres utilizando a mão do médium, como quem faz desenhos pegando e arrastando a mão de outra pessoa, que então segura o lápis. É, enfim, um esforço mecânico e desgastante, somente utilizado em casos excepcionais, quando os espíritos julgam assim ser muito necessário, como quando intencionam causar uma impressão positiva acerca das potências espirituais. Por isso, o comum é o espírito comunicante se servir de um médium mais familiarizado com o tipo de mensagem pretendida. Estudando tais possibilidades, Kardec consultou os mentores da codificação espírita nos seguintes termos: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há uma língua para eles. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E,
Nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Você mesmo acabou de responder à pergunta que formulou, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado, portanto o médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém, a língua universal que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Se é assim, só deveria ser possível ao espírito se expressar na língua do médium. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Notem primeiramente que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício e, depois, que os espíritos só se prestam a ele, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque apresenta a eles menos dificuldades materiais a vencer. A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É certo que isto se pode dar, mas não é regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve palavras que não conhece na língua que lhe é própria. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 19. Manifestações de xenoglossia têm sido observadas por 4 categorias de fenômenos. Item oral, comunicação em língua estrangeira diretamente pela fala, como no caso de psicofonia, em que o médium empresta a voz para um espírito. Item escrita, comunicação em língua estrangeira por escrito, por exemplo, por psicografia, em que o espírito escreve pela mão do médium. Item voz direta, materialização de uma voz espiritual em língua estrangeira. Item escrita direta, materialização de uma mensagem escrita em língua estrangeira. Registros históricos de xenoglossia. O mais célebre caso de xenoglossia é o do dia de Pentecostes, 50 dias após a chamada ressurreição de Jesus, narrada no Novo Testamento, quando os apóstolos do Cristo estavam reunidos e então veio sobre eles algo parecido com línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 4 e 7. Diz a Bíblia que grande multidão se formou e, tendo vindo pessoas de diversas regiões, que falavam outros idiomas, eles escutavam o discurso dos apóstolos cada qual em sua língua nativa. No auge do espiritualismo moderno, da segunda metade do século XIX e começo do século seguinte, o fenômeno de xenoglossia foi fartamente documentado. O pesquisador italiano Ernesto Busano dedicou um livro inteiro ao tema, cuja tradução brasileira é intitulada Xenoglossia, do original em italiano Medianita Poliglota, Xenoglossia, pondo em amostra 35 casos exemplares desse tipo de manifestação. Em sua obra O Fenômeno Espírita, Gabriel Delany descreve a capacidade mediúnica da filha de um juiz americano, envolvendo a xenoglossia. Ela não dominava outro idioma além do inglês, salvo ligeiro conhecimento de francês, aprendido na escola. Não obstante isso, tem conversado frequentemente em 9 ou 10 línguas diferentes, muitas vezes durante uma hora, com a segurança e a facilidade de uma pessoa falando sua própria língua. Não é raro que estrangeiros se entretenham, por seu intermédio, com seus amigos espirituais em seu próprio idioma. Cumpre-nos dizer como se passou tal fato em uma dessas circunstâncias. O Fenômeno Espírita, Gabriel Delany, segunda parte, capítulo 3. Este fato é corroborado por outro pesquisador, o polímata russo Alexandre Aksakov, em Animismo e Espiritismo, capítulo 3, item 6, e médiuns falando línguas que lhes são desconhecidas, a que ainda acrescenta outros eventos de xenoglossia. Também Cesare Lombroso, reputado pesquisador italiano, vai registrar manifestações mediúnicas em idiomas desconhecidos pelos médiuns, como nos casos escritos em Hipnotismo e Espiritismo, no capítulo 6, relativo aos limites à influência do médium. Allan Kardec também tratou de casos de xenoglossia.
Na Revista Espírita de novembro de 1868, ele publicou um artigo intitulado Fenômeno de Linguística, narrando uma curiosa história, reportada num jornal de medicina, em que uma criança inglesa, menor de 5 anos, hesitava em falar o idioma de sua terra natal e, ao invés disso, manifestava-se com expressões características de várias línguas estrangeiras. O drama da pequena inglesa foi levado à apreciação espiritual em uma sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando então o espírito deu a seguinte explicação para o fenômeno. O espírito encarnado no corpo dessa menina conheceu a língua, ou melhor, as línguas de que fala, pois faz uma mistura. Essa mistura, contudo, é feita conscientemente e constitui uma língua, cujas diversas expressões são tomadas das que esse espírito conheceu em outras encarnações. Em sua última existência ele tivera a ideia de criar uma língua universal, a fim de permitir aos homens de todas as nações entender-se e assim aumentar a facilidade das relações e o progresso humano. Para tanto, ele tinha começado a compor essa língua, que se constituía de fragmentos de várias das que conhecia e mais gostava. A língua inglesa lhe era desconhecida, tinha ouvido ingleses falar, mas achava sua língua desagradável e a detestava. Uma vez na erraticidade, o objetivo que se tinha proposto em vida aí continuou. Pôs-se à tarefa e compôs um vocabulário que lhe é particular. Encarnou-se entre os ingleses, com o desprezo que tinha por sua língua, e com a firme determinação de não a falar. Tomou posse de um corpo, cujo organismo flexível lhe permite manter a palavra. Os laços que o prendem a esse corpo são bastante elásticos para o manter num estado de semidesprendimento, que lhe deixa a lembrança bastante distinta de seu passado e o sustenta em sua resolução. Por outro lado, é ajudado por seu guia espiritual, que vela para que o fenômeno se produza com regularidade e perseverança, a fim de chamar a atenção dos homens. Aliás, o espírito encarnado estava consentindo na produção do fato. Ao mesmo tempo que exibe o desprazer pela língua inglesa, cumpre a missão de provocar as pesquisas psicológicas. Revista Espírita, novembro de 1868, Fenômeno de Linguística. Hipóteses e reputações. Além das óbvias possibilidades apresentadas pelo Espiritismo, animismo e mediunidade, outras teorias foram propostas para tentar explicar o fenômeno da xenoglossia apenas pelas capacidades paranormais, assim, desconsiderando as possibilidades espirituais. Em sua obra Xenoglossia, aqui já citada, Ernesto Busano lista 7 hipóteses, que ele mesmo vai refutar nesta mesma obra. São estas as hipóteses. Item criptomnésia, se as línguas estranhas surgiriam de aprendizado inconsciente, guardados na subconsciência e esquecidos da consciente. Item telemnésia, o fenômeno seria fruto da capacidade de se alcançar uma clarividência telepática e extrair a língua estrangeira da mente de pessoas presentes que detenham tal fala. Item telestesia, de apreensão inconsciente através da leitura à distância de livros fechados. Item conversação com o subconsciente, em casos de fenômenos de xenoglossia por voz direta. O que ocorre seria o caso do experimentador conversar com a própria personalidade subconsciente. Item memória ancestral, os médios estariam aptos a conversar em língua estranha desde que seus antepassados tivessem pertencido ao povo de tal língua manifestada, ou seja, por uma hipotética herança ancestral. Item reservatório cósmico das memórias individuais, e lembrança inconsciente de ocorrências passadas, mas de uma atividade inteligente, desenvolvida na atualidade e em correspondência com situações do momento. Item hipótese do absoluto, os experimentadores de xenoglossia se poriam em relação com o absoluto, isto é, com Deus, e daí estariam aptos à maravilha de se comunicar em qualquer língua. Ernesto Busano refuta cada uma dessas hipóteses, que ele considera infantis e absurdas, confrontando-as com os variados casos de xenoglossia que ele estudou e apresentou em seu livro, impossibilitando assim de se sustentar a racionalidade dessas teorias naturalistas. Busano é peremptoriamente enfático ao reconhecer o fenômeno mediúnico nos eventos de xenoglossia. Assim declarou Ernesto Busano. Razão, pois, me assistia quando, na introdução do presente trabalho, afirmei que as manifestações de xenoglossia se contam entre as mais importantes da fenomenologia metapsíquica, por isso que eliminam de um só golpe todas as hipóteses de que dispõe quem queira tentar-lhe a explicação, sem se afastar dos poderes inerentes à subconsciência humana. Da minha afirmação deriva, como consequência,
que a interpretação dos fatos, no sentido espiritualista, se impõe agora de modo racionalmente inevitável. Quer isto dizer que, por obra dos fenômenos de xenoglossia, se tem que considerar provada a intervenção de entidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes, nas experiências mediúnicas. Xenoglossia, Ernesto Busano, conclusão. Xenoglossia pela ciência. A ciência também demonstra interesse por este tipo de fenômeno, conforme se vê por estudos recentes, como os do Dr. Ian Stevenson, médico e professor de psiquiatria, que foi chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele atesta a veracidade de inúmeros casos de xenoglossia e detalha alguns deles na sua obra Un Learner de Languages, News Studies in Xenoglossy, Línguas Não Aprendidas, Novos Estudos de Xenoglossia. Seus estudos foram vertidos em português pelo título de Xenoglossia. Outro proeminente pesquisador da atualidade interessado no tema é Brian Weiss, psiquiatra americano, graduado na Universidade de Yale e presidente emérito do Departamento de Psiquiatria da Mount Sinai Medical Center de Miami, Estados Unidos. Especialista em pesquisas sobre evidências de reencarnação, ele registra várias ocorrências de xenoglossia, expondo-as em obras como Same Soul, Many Bodies, Mesma Alma, Muitos Corpos, vertido para o público brasileiro sob o título Muitas Vidas, Uma Só Alma. O fenômeno de xenoglossia, portanto, é uma evidência das mais fortes para sustentar a ideia de vida após a morte e o processo reencarnatório, como está fundamentado na doutrina espírita. Comentários finais. A língua, a palavra. A palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe a confiança. Descrente, invoca a frieza. Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo, exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos de teu irmão, quando trazes uma trave nos teus. A palavra é a bússola de nossa alma, onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Obrigado, Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 18, Ide, e conquistai a terra. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Xenoglossia, Ernesto Busano. O Fenômeno Espírita, Gabriel Delany. Animismo e Espiritismo, Alexandre Aksakov. Hipnotismo e Espiritismo, César Lombroso. Autores espíritas clássicos. Xenoglossia, volume 1, Ian Stevenson. Revista O Consolador. Apostilas da Vida, pelo Espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 16, A Língua, a Palavra.